Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Começa agora mais um episódio TPM no ar e no episódio de hoje a gente vai trazer para você um gancho, mas na verdade a gente vai falar sobre um grande mito que está rondando as redes sociais. Esse mito nada mais é do que quando as pessoas dizem que existe um método certo, que existe uma técnica que vai fazer você faturar milhões, engajar, subir seus seguidores. E quem vai desmistificar tudo isso e contar pra gente que isso sim é um mito é ela, Alice Valério, publicitária, que trouxe o trava-língua aqui pra mim. Alice, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Obrigada meninas, obrigada pra todo mundo que tá ouvindo. Tô muito feliz de estar aqui, muito realizada. Colocar a minha voz nesse microfone, onde tantas mulheres fortes e referências passam aqui, com certeza um grande passo. O orgulho é nosso, porque você é uma grande mulher, uma referência, uma mãezona, que isso já daria um outro episódio, depois a gente conta que ela tem um olhar diferenciado pra maternidade, mas vocês podem conferir as redes sociais dela. Por enquanto, a gente vai focar aqui na comunicação. Alice, a gente acabou de falar, né? Infelizmente, a gente é inundado de muito conteúdo do compre isso, compre aquilo, faça o método que você vai fazer isso, e com o meu método você viraliza, você sobe seguidor. Não que esses métodos não funcionem, mas é um mito achar que tudo se resolve com essas metodologias, não é? Sim, é um mito com certeza, porque é igual fazer dieta, né? Todo mundo na vida, em algum momento, já fez dieta. E quando você pega a dieta do coleguinha, dificilmente vai dar certo pra você. Não porque a dieta não dá certo, mas porque aquela dieta, se ele fez o caminho correto, ele foi num nutricionista, o nutricionista olhou pra rotina dele e fez essa adaptação. E pra comunicação é a mesma coisa. Não existem 3 passos milagrosos que você vai dar e que você vai corresponder àquela técnica se você não estiver olhando de forma personalizada para sua marca, para o seu negócio, para o seu estilo de vida, para sua rotina, para quem você é de verdade. Então, a técnica, ela é boa desde que você use essa técnica, principalmente sabendo quem você é. Traçando passos simples ali, como cenário, público, objetivo. Se você olhar para isso e tiver um propósito vinculado ao que você está fazendo, esses mitos eles vão caindo por terra. Eu tenho certeza que quem está acompanhando agora, em algum momento, já comprou um curso online, um e-book. Ellen Vilela, você tem noção aí de quantos cursos você tem lá naquela plataforma de cursos online? E alguns que eu comprei eu nem abri, né, gente? Vamos abrir um parênteses, porque assim, a gente vai... eu vou na emoção, né? Como que faz isso? Porque eu vou te ensinar o financeiro, vou te ensinar isso. Gente, eu tenho infinitos cursos e muitos que eu nem abri. Que eu nunca nem entrei. O meu sonho de princesa, eu falo, é conseguir ter tempo pra sentar no computador e fazer todos os cursos online que eu já também, comprei. né? E ler os livros. Mas os cursos online especificamente, porque eu compro realmente naquela promessa de que eu comprei e eu já aprendi. Mas não é assim que funciona, entendeu? É como pagar a academia e achar que já emagreceu, né? No contexto ali da dieta. Não funciona. Alice, e aí, assim como eu e a Ellen, são milhares de pessoas, principalmente quem empreende, buscando solução rápida para tudo que hoje as redes sociais demandam, porque é uma construção. A gente tem falado aqui em alguns episódios, né, sobre a importância da comunicação, sobre, né, viralizar ou não, a construção, a importância de ter a pessoa ali, né, na cara do seu negócio, a cara da sua marca, mas é um processo, né? Não é só ligar a câmera e falar em frente à câmera. Não, é um baita processo. E é muito importante, a constância bate a viralização com toda a certeza do mundo. O TPM é uma prova viva disso, né? E o que aconteceu, na verdade? Eu não gosto de usar essa frase, mas ela é um referencial. Quando a pandemia aconteceu, todo mundo foi para as redes sociais porque era o jeito de sobreviver à pandemia naquele momento. Foi a ferramenta que todo mundo encontrou, que a gente encontrou e a gente escolheu consumir aquilo ali, né?
Só que quando essa entrada foi feita nas redes sociais, ninguém sabia direito como é que aquilo ia funcionar, como é que aquilo ia acontecer. E muita gente deixou de fazer a fundação da casa. Então, não foi para as redes sociais com estrutura. E, gente, não é culpa dos empreendedores, das empresas, das marcas, nada disso. É porque a gente teve que correr, trocar o pneu com o carro andando. Então, o que as marcas fizeram? Foi todo mundo para a internet, sem saber exatamente quem era o público, para quem queria vender, qual era o propósito, qual era o cenário, tanto o cenário da marca quanto o cenário do mercado em si. E hoje, essas empresas, esses profissionais liberais, essas marcas, eles acabam enfrentando um problema de o que eu faço depois do lead? Tá, o lead chegou, mas e aí? O que eu faço com ele agora? E daí, obviamente, as plataformas começaram a perceber. Esse cara não sabe o que fazer com o lead. O que eu vou fazer? Já que ele tá captando o lead novo o tempo todo, eu vou colocar o preço do lead novo lá em cima. Tem um lead por R$12. Enquanto isso, já que ele não sabe o que fazer com o lead que tá aqui dentro, eu cobro menos pelos leads que ele já tem, pelos clientes que são quentes, os clientes da base, né? Só que como ninguém tá ligando pra base, aquilo ali vai ficar ali. Então, o que a gente precisa... Para onde a gente precisa olhar agora? A gente precisa entender que isso aconteceu. Ai, mas fiz errado. Não, dane-se. Agora a gente vai consertar. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender que marca é essa. Porque não dá para eu ser igual a todo mundo. Sabe? Hoje, eu gosto muito de metáforas e analogias. Hoje, antes de vir para cá, eu pensei... Putz, Ellen e Marcelo. Eu vou chegar lá, eu tenho que ir de salto. Porque senão, na hora que eu for... Eu vou estar sentada. Mas na hora que eu chegar, eu sumi perto das duas. Tá. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer? E fui catalogando, olhando para o que vocês normalmente fazem. Até que chegou um momento que eu falei, não, peraí. Quem é a Alice? A Alice vai de salto? Ok, em alguns momentos ela vai. Esse momento é o momento que a Alice quer ir de salto? Sim. A Alice usa brinco? Não. A Alice não usa brinco. Por quê? Porque machuca, porque incomoda, porque ela se sente mal, incomodada. E ali não é um lugar de eu me sentir incomodada. Então, eu não vou de brinco. Eu sei que as duas vão estar de brinco. Eu queria estar igual pra me encaixar, pra pertencer. Porque todo mundo tem isso. Sim. A gente faz esses movimentos, é natural. E a mesma coisa vai acontecer com a marca. Então, estou sem brinco, estou com um colar... que a Maria Júlia me emprestou, porque o meu não tava achando. Eu tô com o meu salto, que ok. Com uma roupa que as pessoas vão me ver no meu dia a dia. Que não é um susto. Nossa, mas a Alice, ela tá assim? Então, é normal as pessoas me verem assim. É normal também me ver de chinelo e tá tudo bem. Mas eu tive que me encontrar pra... Beleza, eu vou sentar naquela cadeira e vou ser quem eu sou. E as marcas, elas têm que fazer esse mesmo movimento. Quem eu sou? Em que mercado eu tô? Tá, eu tô no mercado de cosmético. Beleza. Eu sou quem no mercado de cosmético? Antigamente, a gente dividia o público por classe social e faixa etária. Esquece. Não é mais assim que funciona, né? A gente dividia assim porque a televisão funcionava assim, Sim. né? Hoje em dia, a gente tem que olhar para um monte de lugar. Um exemplo besta. Eu detesto olhar o Instagram de outras pessoas, no celular de outras pessoas. Porque eu tô ali no meu micromundo, no meu Discover, com as minhas coisas, com o que eu consumo. Tô na minha bolha, né? Então, a gente tem que fazer essas adaptações. Cenário. Quem eu sou... Aonde eu sou, né? Em que mercado. O público, tá? Meu público do TPM são mulheres? São. Qual é a faixa etária? Beleza. Qual classe social? Esquece, não tem. Quem quiser consumir. E daí a gente vai linkar as pessoas por hábito, né? Eu tô mandando o YouTube para uma mulher que tem uma classe social diferente de uma mulher que tem o Spotify. É simples, por hábito, né? Beleza. Vou definir as personas. Quem é essa mulher que me vê no YouTube? Quem é essa mulher que me ouve no Spotify? Quem é essa mulher que quer estar aqui, né? Porque daí a gente vai ramificando esse público. Quais são os meus objetivos? Os meus objetivos de comunicação, os meus objetivos comerciais, os meus objetivos. E você vai destrinchando esse objetivo. É um estudo detalhado. E aí tem 2 pontos de vista que eu vejo, assim, em questão, né, de pensar em construir público e marca.
fora das redes sociais, na convivência, a gente tá convivendo com pessoas com gostos muito múltiplos, muito diversos. Nós estivemos num evento, né, em São Paulo, na capital, e eu saí de lá, assim, com um evento maravilhada, mas analisando as pessoas ao meu redor, quanta gente diferente, quanta gente de estilos, quanta beleza diferente. Era um evento de mulheres, quanta beleza diferente, que talvez não chega pra mim também nas minhas redes sociais, porque é aquilo que você falou, tá fora do meu contexto aqui, né, porque eu estava fora da minha cidade, da minha região, então eu fui impactada. E aí, diferente desse estudo que você mostrou, as marcas e as empresas e os negócios podem fazer um outro posicionamento. Qual é o tipo de gosto, de público ou de entrega que eu quero ter? Que eu quero ter. Que eu quero ter. Então é assim, eu vou levantar a bandeira do amarelo. Eu sou amarelo, eu gosto de amarelo, tudo pra mim é amarelo. Então todo mundo que gosta do amarelo vai vir pra essa marca. As pessoas buscam opinião. A outra galera que não gosta, tá tudo bem. Fique com outras marcas, com outros serviços e com outras, né, entregas. Mas a galera do amarelo vai entender que aquela empresa ali é pró-amarelo. Então acho que, de repente, né, quando a gente fala de construir a comunicação e sobre os mitos, né, da comunicação, talvez seja até mais fácil você levantar essa bandeira. A minha marca, a minha empresa, o meu negócio tá focado nisso. Ah, tudo bem que o mercado tá todo mundo falando com o vermelho, com o verde, com o roxo. Mas eu só quero falar com o amarelo. Isso. E é por isso o estudo todo serve pra isso. Então, quem sou eu? Aonde eu tô? Como eu quero aparecer? E o que eu vou defender? Ninguém quer uma marca sem opinião. E aí, entender, tipo assim, galera do amarelo gosta do quê? Galera do amarelo gosta de dias nublados. Galera do amarelo gosta de ir pro interior. Galera do amarelo... Então, desenha o que a galera do amarelo é. E aí, a galera do amarelo se sente em casa. E todo mundo vai pra essa vibe. E daí você tem duas coisas que são extremamente importantes. Que são a narrativa. A partir desse estudo, você vai criar essa narrativa, que é exatamente isso. O que eu defendo, como é que eu vou falar do que eu defendo. E você tudo isso só serve pra uma coisa. Relacionamento. Sim. Então, se você não se relaciona, você não precisa fazer mais nada na vida. Se você tem um Instagram que tem milhões de pessoas e você não responde aquele Instagram, tchau. Exato. Você vai deixar de existir, entendeu? Você não é mais necessário. Porque tudo isso... Por isso que a gente tem as redes, né, sociais, porque elas falam de relacionamento. É isso que dá certo. A gente busca essas conexões a vida inteira, desde os primatas até hoje. Os animais faziam isso, né? Então, a gente tem essa intenção na vida, que é a intenção de se relacionar. Se eu estou bem relacionada, eu me sinto bem, eu me sinto pertencente, seja lá o que for. Então, o objetivo de uma marca, no final das contas, é se relacionar com quem importa, porque essa pessoa vai olhar para o que você tem para oferecer e vai... comercialmente falando, pagar o que for, seja pro seu produto, pro seu serviço, ou pagar para te defender. E o importante de por trás de cada marca ter uma pessoa, uma marca forte, que a gente fala hoje da marca pessoal. Porque se a gente precisa se relacionar, você precisa saber quem é que tá por trás daquela marca. Quando você aparece, é a hora que você se conecta e acaba vendendo muito mais. Sim, com certeza. Saber com quem você vai falar, Exato. Né? Acho que esse de saber com quem eu tô falando é muito nosso aqui, principalmente do interior, né? Isso aqui, vamos trazer pro nosso contexto. A gente vive, né, em cidade pequena, Vale do Paraíba, pequena, né, mas Vale do Paraíba, e nós temos culturalmente essa necessidade de saber com quem eu tô falando. Então, chegou uma empresa nova na cidade, falo isso porque, né, sempre fui vender mídia, e aí a primeira pergunta é, quem é o dono? De quem é a empresa? Da onde veio? Quem você é? A gente, claro, tá vivendo uma crescente, tá vendo muitos negócios vindo de fora, né? Enfim, franquias diversas vindo e vai descaracterizando. Mas no íntimo fica esse desejo. Mas quem é o dono? Eu vou chegar lá e vou procurar quem? Vou falar com quem? Então tem isso. E claro que daí, né, falando de grandes marcas, de grandes negócios, e aí a gente traz o exemplo da Magalu. Inconscientemente, você imagina que você vai entrar na Magalu e a bonequinha vai estar lá pra... te receber. Sim. Inconsciente, né? E daí a gente volta pro papo da estratégia. Porque se a pessoa que for entrar no mercado do Vale do Paraíba, uma empresa, uma franquia, seja lá o que for entrar no mercado do Vale do Paraíba e fizer esse desenho de mercado, ela vai vir pra cá sabendo que nós somos bairristas. Sim. Né? E quando ela chega, ela já vai chegar com alguém referendando aquilo. Então, por exemplo, teve uma loja grande que chegou aqui em Taubaté.
e que trouxe pro teaser de lançamento da loja todos os pontos turísticos de Taubaté. Mazzaropi, Monteiro Lobato e as praças, enfim. Então, eu tô olhando porque tá passando uma coisa da minha cidade. Eu não tô olhando porque a loja tá chegando. Sim. Ou seja, a estratégia de marca tá muito bem desenhada. Porque a pessoa sabe pra onde tá vindo. Não adianta eu vender Big Mac na Índia. Exato. Entende? Então, é isso. A estratégia de marca, ela... Voltando lá na sua pergunta inicial. Por que não existe um método, 3 passos, né? Vamos pensar. Existe uma técnica para ser feita, né? O mapeamento, o mercado, cenário, enfim. Mas não existe 3 passos que vão dar certo, porque se você desenvolver... todos, né? Se você desenvolver de um jeito ruim o cenário, o público, o objetivo, você não vai conseguir desenhar direito as estratégias. 3 passos é raso. 3 passos, ele dá a sensação de sabor, sucesso. Não é... Vai dar certo. Vai sabor. continuando. Sabor vai com fé. E o que acontece de muito errado também é que, assim, as grandes marcas, não. As empresas familiares, normalmente, mas marcas que são médias, assim, empresas, né, que não são gigantescas, o que elas fizeram? Tenho que ir pra internet? Então tá bom. Então vou contratar lá o meu menininho que faz os vídeos, o outro que faz o tráfego pago, o outro que faz o copy, né, o texto, o cara fala o texto, e tem a pessoa que vai vender. Tá bom. Nenhuma dessas pessoas se conversa. O cara que tá vendendo, ele não tá dizendo pro menininho que tá fazendo o vídeo que é alta temporada e ele precisa vender estadia em Campos do Jordão na alta temporada. E daí o menininho das redes sociais tá lá pensando que ele vai fazer um vídeo de recreação, uhul. São coisas... Se essa narrativa não tá findada, não tá firmada, a consultoria de comunicação ela entra exatamente nesse lugar, que é o lugar da espinha dorsal. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou pro Tocantins de carro. Aliás, eu já fui. Não, ninguém merece. Ponto. Fica aqui outro podcast. Vou pro Tocantins de carro. Eu sei a estrada que eu tenho que pegar. Eu não sei exatamente quais são os pontos que eu tenho que parar. Mas eu sei a estrada que eu tenho que pegar. Então, se eu vou ter que pegar uma rotatória para voltar para a estrada, um retorno para voltar para a estrada, se eu vou parar para dormir em Ribeirão Preto ou em Jaguariúna, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu tô disposta a ir andar o máximo que eu conseguir. Agora, eu sei que estrada eu tenho que pegar. E daí é isso que a consultoria de comunicação faz. Ela mostra para você a estrada, ela fala, esse é o caminho. Vai ter desvio? Um monte. Vai ter dificuldade? Demais. Vai ter trânsito? Também. Só que a gente tem uma construção feita. A gente sabe para onde a gente está indo. E isso faz muita diferença. Então, é pegar todas essas pessoas que estão trabalhando na comunicação e fazer com que elas contem a mesma história. Outra coisa. Tô chegando no Vale do Paraíba. Sou uma franquia. E daí eu não sei... eu tenho que vir com esse referendo, né, de alguém... contar histórias é o melhor caminho. Tem uma marca de chocolate que fez agora na Páscoa, a filha do dono, contando. Eu vi esse vídeo. Sensacional. Incrível. E a menina, assim, deve nadar no dinheiro, né? E tá ali com o cabelinho dela preso dentro de casa, contando a história, e você fica... Daí eu falei, gente, mas eu nunca ouvi, tipo, né? Até então não era A gente era não contado. sabe porque a gente gosta. E isso... Mas- Desculpa, Alice. Mas isso é muito que eu falo que faz sentido na nossa comunidade do TPM, quando eu converso com as mulheres empreendedoras. A gente aprende a contar a nossa história. Eu sou assim porque eu estudei isso, aconteceu tal coisa comigo e hoje eu faço isso. Pronto. E aí você senta e conta essa história em todos os lugares que você tá. Só que essa história não se conecta com todos os ambientes, essa história não se conecta com todas as pessoas, nem com todos os momentos. Mas não significa que a sua história não seja interessante ou que o seu produto, o seu negócio seja interessante. É como você apresenta. É como você olha para aquele momento e para aquele cenário e fala: que parte da minha história aqui se encaixa? Que momento que eu passei faz sentido com as pessoas que eu estou aqui hoje me conectando? E outra coisa, a gente Isso não é fala os estudo. perrengues. Então Às a vezes gente quer contar só a parte boa. Exatamente isso que conecta. Por quê? Porque eu quero saber que eu vivi
algo... Eu tô vivendo algo que você já viveu. E agora você tá melhor do que eu. Na minha visão, melhor do que eu. Então, o que eu quero fazer? Pô, se eu tô passando por isso e ela já passou por isso, pode ser que eu dê certo também. É possível passar, né? Exatamente, ó. O que seria da história da Chapeuzinho Vermelho se ela não tivesse contado pra ninguém os perrengues que ela passou? Exato. Não é? Que ela foi enganada, que ela foi trouxa, que ela chegou e foi trouxa de novo, porque ela foi trouxa no caminho, depois ela foi trouxa mais uma vez. Aí depois, a hora que ela foi engolida. Entendeu? O que seria dela? Ah, eu cheguei na vovó e deu tudo certo. Ninguém ia contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, outra história independente de religião. História de Jesus Cristo. Eu não tô falando da religião, eu tô falando de, tipo assim, é uma história que todo mundo sabe, decora e salteado. Que teve perrengue. E é processo, né? Se você não passar por isso, não vai Não chegar, adianta nada. gente. Não chega. E desenhar a comunicação é um processo. E aí, acho que é muito válido ali, se você trazer também agora para quem tá no processo de desenhar a comunicação e se sente perdido, não porque ela não sabe da história dela ou porque ela não sabe com quem ela quer falar, mas ela não sabe fazer as conexões. Sabe quando você tá desenhando ali, né, todas as suas estratégias e parece que tá tudo muito solto. Os departamentos não se conversam, as entregas não se convergem, o público para determinados produtos e serviços parece que são muitos diversos e pode ser que seja mesmo, e aí ela tá num cenário caótico ali, perdida. O lugar por onde a gente tem que começar é aprendendo a contar a nossa história inteira. Então, tem uma das técnicas que funciona, que é usada em Hollywood, em tudo quanto é lugar que a gente vê história, que é a famosa jornada do herói. Então, a jornada do herói é um lugar onde essa pessoa que está perdida, ela pode começar a treinar a própria história. São 12 pontos em que a pessoa passa e ela vai fazendo ela vai descrevendo os momentos que ela passou ali. Então, ele... Tem os perrengues, tem a parte em que ele tá ali na caverna, que ele decide, que ele escolhe, que ele... Ai, não vai dar certo. Ai, isso não é pra mim. Ai, eu tava assim, domingo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem nunca? Aonde que eu achei que eu fosse conseguir? Aí, faça um exercício que a minha mãe me ensinou. Vai pra frente do espelho e fala com você mesma. E daí ali, minha filha, você pode reservar umas 3h30 que você vai gastar... Voltando para essa história, mas enfim, a jornada do herói, ela é um momento de você treinar a sua história. Então, qualquer Google que você der, você vai encontrar a jornada do herói e daí você vai treinando. Tá, como é que eu conto a minha história hoje? Eu conto assim, tá? Amanhã você volta. Deixa eu ver se eu lembrei de mais alguma coisa. Então, eu gosto de fazer isso em 12 dias. São 12 etapas, então eu gosto de fazer isso em 12 dias. E eu vivo refazendo essa minha jornada do herói. Exatamente para conseguir identificar o processo. Porque a primeira vez que eu sentei na cadeira do TPM, eu era uma pessoa. Agora que eu tô vindo, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sei o que eu quero, eu sei do que eu quero falar. Então, não adianta eu chegar aqui, sair daqui hoje e falar, nossa, eu devia ter... Devia. E daí você vai ter que construir outra oportunidade para isso. Porque você só percebeu que você devia ter falado uma coisa diferente porque hoje você foi e falou. Então, eu gosto de olhar para esse processo e pensar, pô, mas eu devia ter ido na academia hoje também, né? Mas há 6 meses nem academia se fazia. E a gente esquece dessa parte. Sim. Então, a jornada do herói é uma técnica que a pessoa pode usar para aprender a contar a própria história. É muito legal isso. A história dela sempre vai estar conectada com a história da marca. Não tem jeito. Alguém só lança uma marca porque existe uma dor que aquela pessoa quer resolver. Não importa a dor que seja, ela sempre vai se conectar com a sua história de alguma forma. E é esse o ponto de convergência que você precisa encontrar. Por que que eu fui sair do CLT e empreender? Porque eu quero passar mais tempo com os meus filhos. Ponto. Mais tempo de poder buscar na escola, de poder levar na escola, de ele poder bater na porta do escritório da minha casa e falar, mãe, você me ajuda na tarefa? Eu não tava aguentando mais chegar na minha casa 8h30, 9h da noite e pegar e dar um beijo para eles dormirem. E sempre foi assim, minha briga sempre foi essa. Eu tava trabalhando e, para mim, a sequência é fé, saúde, família, trabalho. Eu não vou colocar as coisas na frente disso. Eu não vou colocar meu trabalho na frente da minha família. E
Por muito tempo eu fiz isso. Por muito tempo eu acreditei que era isso que eu tinha que fazer. Cada um tem a sua sequência. Não tem problema. Mas se tiver um problema de saúde, eu vou abrir mão de tudo que eu tô fazendo, não importa o que seja, até da minha família, para cuidar da minha saúde ou da saúde de quem estiver próximo a mim que precisar. Que foi o que aconteceu agora com a minha sogra, né? Não dava para eu estar trabalhando e estar cuidando da minha sogra. Então, era uma escolha. E o nosso erro é esse, achar que dá pra fazer tudo. Não dá. Não é? Enquanto mulher, falando do nós aqui, que abraçamos o mundo e somos a Mulher Maravilha. E enquanto empreendedora, empresária, que a gente também, de alguma forma, até culturalmente, foi doutrinado a entender que não, dá conta. Mas, Má, a gente tem que dá conta. ressignificar o que é dar conta. Sim, sim. Dar conta, pra gente, a gente olha, tipo, e coloca a régua lá em cima. E, cara, dar conta é tão mais simples. Dar conta é você conseguir o que fazer, o que cabe naquele dia, conseguir olhar para uma semana, um planejamento em que você não vai colocar tudo na segunda, sabe? Que a gente quer resolver tudo na segunda. Sim. E daí você não dá o check, e daí você fica frustrada, e daí você já não faz mais com a mesma intensidade na terça, na quarta, porque você não conseguiu fazer na segunda. Esse ressignificar vem, inclusive, até, né, que a gente não tem como fugir, né? A vida imita a arte imita a vida. Tô ansiosa pra assistir aí, né, a inauguração do Diabo Veste Prada 2, pra ver como vai ser agora essa construção da Miranda, né, a mulher lá maravilhosa, que é perfeita, que exige perfeição de tudo. Tudo bem que, né, quem assistiu o filme sabe que caiu por terra ali já no primeiro filme, mas agora é um outro momento. Como vem esse empoderamento feminino, como vem essa dureza, né? Então, imagino eu que vai trazer essa narrativa mais confortável pra nós agora. Sim, e outra coisa que eu tenho pensado muito mesmo. Eu ganhei um livro da minha amiga Luana. O livro chama A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. E eu não consigo ler, de tanto que me incomoda a leitura. Então, eu vou, leio uma página, 2 páginas, fecho. E fico ali. Ruminando. Aí vou, leio mais um pouquinho e fecho. Mas o que eu fico pensando é que, assim, a gente tem muito essa questão, né? A mulher tá sempre certa, principalmente os nossos maridos, né? A mulher tá sempre certa, não sei o que e tal. E quando eu peguei esse livro, eu fiquei pensando nisso, de dar conta, e nisso de estar sempre certa. Porque, na verdade, se a gente não tivesse certa, a gente era queimada. Sim. Então, hoje, isso aqui, esse microfone, ele representa muitas mulheres, muitas mulheres que estavam lá nos nossos antepassados, que tinham uma opinião e que não podiam falar o que elas pensavam. Isso. Ou que podiam, mas sabiam que iam morrer. Ou que sabiam que iam ser caladas de alguma forma. E olha o contrapeso agora. Eu vou trazer pro pessoal, porque eu sou dessa. Da hora que eu trazer pro pessoal. O estar certa e o querer estar certa e o entender que o meu jeito é o melhor, é o certo, é tão encralacado na gente que a questão do marido é até difícil, tipo assim, o marido já leva na esportiva, não, deixa que ela fala a última palavra dela, a última voz dela, porque a gente não dá nem a oportunidade de aceitar o método, de aceitar o modo deles operandi ou a opinião deles. Isso pra mim é muito difícil e eu estou fazendo esse exercício de ele resolve. Sim, ele resolve. Porque senão a gente se sobrecarrega. Mas eu tenho que ir num Buda lá no meu íntimo, assim, ó. Você sabe que a Paty, minha amiga... Tá virando terapia. Porque esse negócio de dar conta, a gente acha que é o dar conta de tudo. Não é o dar conta, tipo assim, esse é... normal. Eu não posso delegar. Por hoje esse foi aqui isso. Eu posso delegar, esse aqui eu posso delegar, esse aqui eu posso delegar. O que eu preciso mesmo, que é indelegável, não vai dar conta hoje. Tá tudo bem, eu posso fazer amanhã? Posso fazer amanhã. Mas o problema é que a gente quer dar conta de tudo e de todos. E não quer delegar nada, porque parece que a gente perde o valor. E não perde, gente. Sim. Como se existisse uma meta oculta, assim, tipo, não bati a minha meta hoje. Não fiz 35 mil coisas em 2 minutos. Eu fiz 2. Já tá assim, já tá mais flexível. A Paty, minha amiga, mandou um livro esses dias pra mim. Ela falou assim, olha esse livro, chama A Lista. Gente, a mulher escreveu o livro do jeito que funciona a nossa cabeça. Nossa. Então, ela escreveu o livro em lista, em formato de lista.
Meu Deus. É Preciso terrível. ler esse livro. Porque é exatamente como funciona a nossa mente. Então, por exemplo, quando o marido fala assim, vamos fazer um bate e volta? Não. Pra onde? Pra praia. Você não tá ali curtindo a jornada. Você só tá pensando, mala, protetor, tem que comprar protetor. Tem que pegar o remédio, não sei o quê, tem que pegar o carregador. Nossa, na hora que eu voltar tem que lavar, porque na segunda-feira as crianças já tem pra... Isso é um vamos ou não vamos? Entende? Ou porque quando voltar, por onde eu começo tudo que eu não fiz, né? Exatamente. E daí, assim, a gente deixa e isso também, voltando para a questão da comunicação, isso também pode ser alinhado. Sim. Né? Porque a gente pode dizer... Então, um alinhamento que eu fiz já com o Carlinhos foi... É muito difícil para mim quando você pergunta qual a janta. Eu queria morrer com essa pergunta. Mas você falou. Então, mas eu demorei anos pra falar. Sim. Então, tá vendo como o processo? Porque a gente absorve, né? A gente E não vai morrer, né? ali. Mas é cultural, né? Inconsciente. E quando a gente não faz, não é que eles cobram a gente, é que a gente se cobra, né? Então, esse primeiro momento, assim, é um momento de uma percepção muito profunda nossa mesmo, porque eu acredito que antes da gente se libertar de todas as amarras que são, sim, colocadas pela sociedade, né? Que a gente vive num mundo que a gente sabe que é um mundo pensado e feito por homens e tá tudo certo, porque não é culpa de ninguém. Eu acho que foi o jeito que as coisas foram acontecendo. E, enfim, a gente tem que, em primeiro lugar, aceitar dentro da gente que a gente pode, sim, fazer aquilo acontecer. Então, mandei uma mensagem pro Carlinhos. Amanhã eu tenho entrevista lá em São José. Você quer ir comigo? Se fosse antes, eu ia falar, amanhã tem entrevista em São José, tem que sair não sei o que lá, tem que... Entendeu? Eu quero. Então tá bom. Então a gente vai. Beleza? Beleza. Hoje de manhã eu acordei. Putz, eu vou atrapalhar ele. Nossa, mas será que vai dar certo? Nossa, mas será que ele precisa mesmo ir? Eu acho que eu não vou. Olha a nossa cabeça. Ele não tinha falado nada. Ele só tinha falado, eu vou. E eu tava ali. Então, me massacrando. E daí, qual é o impacto disso pra mim, pro meu negócio, pra minha marca? Pro seu dia, Pro né? meu dia, pro comunicação. jeito como eu me sinto, pro jeito que eu vou... Era tão importante pra mim estar aqui, mas a minha autossabotagem e o meu medo de não dar conta, porque agora as crianças estão em casa, porque com quem tá em casa, porque vai... É tão grande que a gente vai deixando de pertencer à nossa própria história. E daí a hora que você olha para uma jornada do herói, por exemplo, você vai encontrar culpados. E o objetivo da jornada do herói é ser o protagonista. Então, quando você vai fazendo as suas escolhas de uma forma um pouco mais consciente, entendendo o seu papel dentro da sua história como protagonista, seja o seu papel como um profissional liberal, autônomo, como o dono de uma empresa, de uma marca, enfim, e você vai decidindo encabeçar aquilo e arcar com a responsabilidade, não com a culpa, porque a culpa só vai te aprisionar. Exato. A culpa só vai te deixar ali parado, estanque, né? Se eu tivesse tido culpa, hoje eu não estava aqui. Se eu tivesse só me movido só pensado nela, eu não estaria aqui. A responsabilidade movimenta. Tá, eu quero ir? Quero. Essa é a minha escolha? É. Então, eu vou arcar com a responsabilidade de fazer essa escolha. Qual é a responsabilidade? Ter alguém para ficar com as crianças. Trazer meu marido comigo, porque daí eu fico com ele perto, eu me sinto mais segura com ele perto. Eu sei que se der qualquer coisa, ele tá comigo. Convidar a Maria Júlia para ir comigo para fazer os vídeos. Tá, beleza. O quanto isso vai custar? O quanto isso vale? O quanto isso agrega? É isso que eu quero? Então eu vou bancar. Eu vou me bancar. Sim. É isso. E daí o que vai ter de janta, eu não sei. Exato. Talvez... Hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Hoje não é o meu Amanhã foco. a gente resolve. E é assim com as marcas. Elas também precisam pensar quando desenha, né? Trazendo, olha como vai aqui, vem ali. A Flui, costura, né? como flui. Pensar também nessa questão. Qual é o posicionamento que a sua marca vai abraçar? Qual é a dor que a sua marca vai abraçar? E ponto. As demais, deixa pras concorrentes. Sim. E tá tudo bem. Mas quem não gosta de amarelo não vai comprar de mim. Mas você não decidiu defender o amarelo? Foca na galera do amarelo. É Mas isso, dê o mas- seu melhor pra galera do amarelo. É isso. Mas quantas pessoas não querem os perrengues, a história pessoal, acha que, eu vou criar a marca X.
E não traz a sua história para agregar ali, para ter como base. Olha, minha história é essa, eu criei por esse motivo e agora a gente vai revolucionar e vai crescer assim. Você sabe qual era a dor e o que você vai resolver. Tem gente que quer deixar a historinha dela ali e criar do zero a empresa. A empresa X é assim. Não. E o quanto isso dá força para a empresa crescer, para os colaboradores entender qual é a cultura, qual é a história e para onde você vai, né? Sim, com certeza. E esse é o problema, né? A pessoa, ela quer separar uma coisa que é inseparável. Então, ela quer que a marca dela seja uma coisa e ela seja outra. E daí você não tem congruência. A distância entre o que você pensa, fala e faz é tão grande que a hora que a pessoa te vê, ela não... Aquela marca nem pertence a você. Não te conecta, não se conecta. E daí, o que eu sempre falo é assim... o que você vai falar na internet? Os seus amigos já te ouviram falando? Os seus filhos já te ouviram falando? Porque senão você vai ser uma mentira inteira. Então... No episódio anterior a gente trouxe exatamente isso. Muitas vezes as pessoas elas vêm pra internet e aí elas constroem um personagem. Sem saber que tá construindo um personagem. Ela desenha o cenário perfeito, ela desenha a dicção perfeita, o texto perfeito, na iluminação, e aí abre a câmera e tá ali, nossa, achou que fez sucesso, que foi perfeito. Só que não tem tração. Você olha, você assiste aquilo e você fala... Não conecta. Não conecta. E a mesma coisa vale para empresas. Então, por exemplo, se você fala na internet que a sua empresa respeita os funcionários e os funcionários que estão lá dentro não falam isso, não adianta. Você pode falar o que você quiser na internet. Exato. Não vai dar certo. A base da comunicação é o boca a boca. É a base. Não, se você não tem... por onde a gente começa um estudo de mercado? O que estão falando de mim? O que as pessoas acham de mim? Qualquer mentoria que você for fazer, manda uma mensagem para 5 pessoas e pergunta sobre você. Porque é isso. O que marca é isso. Eu sei que eu vou olhar para uma bijuteria, uma roupa, e aquilo vai me lembrar tal pessoa. Eu sei disso. Por quê? Porque aquela pessoa é tão autêntico o que ela tem nela que ela consegue se expressar pelo que ela veste, pelo que ela faz, pelo que ela fala. Nossa, o jeitão dela falar... A marca pessoal dela tá muito forte, né? E daí não Esses adianta. dias aconteceu comigo. Eu troquei o esmalte pra ir no evento lá em São Paulo. Gente, daí eu não consegui voltar. Eu queria no dia seguinte trocar, porque eu já não tava me reconhecendo. Faz mais de 5 anos que eu passo vermelho. E o mesmo Só vermelho. As minhas clientes... O que aconteceu? Você não tá bem? Ela... É promessa? É quaresma? Eu falei, gente, o quanto uma marca pessoal é forte. Sim. As pessoas, tipo assim, não é você, gente. Como assim? É muito... Você tem que ter... É você, independente. Aonde for e falar a unha vermelha, vão lembrar. É isso. E comparando na questão da unha vermelha, ainda tem um ponto. Eu não sou a que só usa vermelho, eu diversifico bastante. Porém, sempre tô também de vermelho, mas... vermelho, né? Muitas vezes. E aí eu estava num lugar me arrumando, a menina bateu o olho, ela falou, você é do TPM, né? Eu falei, sim, sou. Ela, vocês todas são muito parecidas, né? Até a unha é igual. E eu falei, puta, Ellen, vem aqui. Ela atendeu a Ellen. Nada a ver Ela fisicamente, né? atendeu a Ellen. Não, onde eu fazia, o esmalte chamava vermelho da Ellen. Olha. As clientes falavam. Olha isso, cara. E é quanto muito você marca. constrói. É muito marca, pessoal. E é muito o seu jeitão de fazer as coisas que tem que estar impregnado ali, sabe? Porque senão... eu sou muito parecida com a minha mãe. E daí, as pessoas... Mas muito parecida, tipo, real, assim. E daí as pessoas... eu fiz a transição capilar em 2023. E daí eu fiquei mais parecida ainda. E daí as pessoas lá no Quiririm, né? Se você acha Taubaté bairrista, Quiririm. As pessoas lá no Quiririm, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de cumprimentar as pessoas. E daí as pessoas falam, meu Deus! É a Áurea, sabe assim? E... isso faz com que eu entenda, tipo, tá, então as pessoas me veem daquele jeito ali. Não adianta eu parar de falar palavrão, não adianta eu falar baixo, não, vai ter acontecido alguma coisa, porque eu não sou assim. Sim. Então não adianta eu sentar na frente de uma câmera, eu tô com a perna cruzada aqui pra cima quero sentar dindinho aqui, entendeu? Não adianta sentar...
ficar bela e formosa aqui e depois as pessoas me encontrarem na rua, porque não é o meu jeito. Eu gostaria de ser assim, ok, é treinável, mas não, eu não sou assim. Então, vai ser difícil as pessoas passarem a me enxergar dessa forma. E pra marca é a mesma coisa. Como é que você vê essa marca? Então, hoje, quando a gente fala das grandes marcas, você fala do Google, as pessoas querem trabalhar no Google. Você nem sabe se é bom ou não. Você só ouviu um dia dizer, isso se fortaleceu por conta do ambiente de trabalho, e você acredita piamente que trabalhar no Google é a melhor coisa do universo. Eu não sei se é ou não, mas você acredita nisso. Então, isso que fica impregnado, tipo o esmalte vermelho. E você sabe o que vocês estão falando? Hoje eu pensei, falei, será que eu tenho que ir de vermelho? Mas eu não sei por quê. Eu acho que é só a marca mesmo. E difícil eu gravar sem o batom vermelho. O batom eu achei diferentão mesmo. Achei... É que a gente tá também num momento de transição, estamos mudando. O TPM 2016 vem um pouco mais... Isso não tem a questão da ousadia, mas vem um pouco mais ousado. Mas a ousadia não deixa de ser também um relaxar. Porque pra gente, relaxar é ousado, não é? Então, com certeza. Olha a analogia disso. Para as mulheres do TPM, relaxar é ousado. Porque a gente sempre teve a postura de mulheres fortes, que resolvem, que dão conta. Não que a gente não seja isso, a gente é sim esse mas tipo que é forte de também, né? Também. Vamos pesar ali, né? Vamos destrinchar. Porque você Terapia! Você ter coragem de você relaxar, de você falar que você não sabe, de você não conseguir. Vulnerabilidade. Você ter coragem disso é extremamente forte. O primeiro episódio deste ano, da temporada 2026, foi falando sobre isso. O quanto a gente não fala da vulnerabilidade. A gente passa todos os dias por situações terríveis, mantendo a postura, o batom vermelho, o cabelo, a maquiagem, mas estamos lá, dando conta. Como a gente até falou aqui, é problema com funcionário, é problema em casa. E problemas que a gente não tem como nem imaginar. Acontece. A gente já dormiu, acordou, o problema aconteceu. E a gente vai resolver. Não, então, a gente Hoje vai resolver. eu não sei. Ou a talvez. decisão ser ousada de falar, eu não vou resolver. Esse boleto não vai ser pago hoje, o supermercado não vai fazer, vai comer ovo que tá na geladeira, vai comer a janta, vai ser o que sobrou do almoço, e é isso. Pronto, não vou fazer, não vou resolver. E daí tem outra coisa, que a gente tem que... Eu acho que o desafio é saber dizer não, entendendo que aquele não tá sendo dito, em primeiro lugar, pra gente mesmo. E não... Porque o que a gente faz? O movimento. Não! Eu não vou... Tá tudo bem. O dia que eu falei pro Carlinhos, eu odeio essa pergunta. Qualquer janta. Não, mas é que eu pergunto pra saber o que você quer comer. Olha, se eu imaginasse que era isso, eu falava um japa. Não que eu ia preparar para você comer, né? Mas tá vendo a comunicação? Exato, Tem que ser a claro. comunicação. O que você fala tem que ser o que a outra vai entender. Exatamente, você tem que puxar da referência. E daí, tá, entendi. Então, o primeiro não que eu falo é sempre pra mim. Qual vai ser a janta? Eu não sei. E tá tudo bem eu não saber, tá bom, Alice? Tá bom, então estamos combinados? Estamos. Faço uma reunião comigo mesma. Ok. Aí eu chego pra casa viva ali, marido e 3 filhos. Hoje eu não sei o que eu vou fazer de janta. Alguém tem alguma ideia? E daí tá tudo certo, entendeu? Mas o primeiro não tem que ser pra gente, porque senão a gente vai com os 4 pés no... E às vezes o que acontece? Você quer saber do cardápio, mas eles nem querem comer isso. É verdade. Então faz você. O que a gente eu tá não afim quero de fazer, comer hoje? já. Você quer frango, eu quero carne moída, quer carne panela. Vamos segunda aí, daí a gente vai ajustando. Agradar todo mundo. Mas a mãe raiz é o que tem hoje, é o que vai comer o que tem. É o que tem. Eu tô Dá no afim de telinha, fazer. tem que escolher, tá no E telinha. se eu for aí e achar, vai se pegar na sua cara. Entendeu? Não é restaurante aqui não, hein? Que não é delivery. Ai, gente. Bom, acho que a gente consegue fazer essas analogias e trazer isso na conversa pra ser leve, porque realmente não é fácil mesmo você desenhar a estratégia da sua marca, desenhar a estratégia da sua comunicação. É um processo longo, não é... decidir que vai ser A mais B... Bota lá, bota pra rodar. Rodou, não deu nada certo. Aí pronto, você acha que seu mundo caiu, que a empresa não vai funcionar e que você perdeu dinheiro. Não tem a resiliência de falar, vamos redesenhar. Calma. Eu pensei que era assim, mas não tá sendo. Então vamos olhar como é na nossa vida pessoal. Isso. E a construção dos objetivos de uma forma gradual também. Então, por exemplo, eu abri meu Instagram profissional há pouco tempo.
e olhando só para a questão da comunicação. Então, hoje, o meu objetivo é ter seguidores. Me sigam. O objetivo é ter seguidores. Então, sempre que eu for fazer um conteúdo, o objetivo daquele conteúdo é trazer seguidores. Não adianta eu fazer um conteúdo que não ensina. Não adianta eu fazer um conteúdo vendendo alguma coisa. Não adianta. E daí, eu vou fazer o meu roteirinho. Gancho de 3 segundos, desenvolvimento, entregando tudo sobre aquele tema, sem se economizar. Ai, mas se eu falar tudo, pra que ele vai me contratar? Jesus, sério que você tá nessa ainda? Então, fazer o desenvolvimento, entregando tudo e fazer o CTA com um comando só. Qual é o comando? Sendo que o meu objetivo é ter seguidor. Me segue. Você vai bater naquilo. Sabendo a sua história, sabendo o que você quer falar, sabendo o que você quer alcançar, obrigada, nas pessoas. Então, beleza, eu tenho um número que eu preciso chegar de seguidores, e daí faz parte da estratégia, tá? Matematicamente, quais são os dados que o Instagram, que o TikTok, que seja lá qual plataforma traz, para que eu consiga ter um desempenho melhor? A partir de tantos seguidores para uma marca pessoal, isso já é possível. Então, minha meta é essa quantidade de seguidores. E daí, eu tenho que entender, eu vou errar na jornada, né? Eu vou precisar criar uma constância. Até agora, eu ainda não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo final é chegar naquela quantidade de seguidor. Eu vou direcionar todo o meu conteúdo, desde quando eu comecei, para esse crescimento de seguidor. Só que eu também tenho um objetivo emocional, que é não ficar louca. Exato. Então, se eu tenho esse objetivo, eu ainda tô aprendendo a equalizar a minha frequência para ter uma constância que seja possível para mim. Para eu não ficar não conseguindo fazer ou desistindo porque eu não consegui. Quando você tá cansado, você descansa, não desiste, né? Tem uma frase famosa que fala isso. Então, assim, o que eu preciso entender? Eu tentei fazer uma série uma vez por dia. Postagem todos os dias, por 6 dias. Foi difícil pra caramba. Eu não consegui. A próxima, eu fui tentar fazer a mesma coisa, porque o meu objetivo era fazer, 12 dias seguidos. Eu também não consegui. E daí, chegou no meio, no segundo episódio da outra, eu falei, opa, tá na hora de tirar o pé. Eu não vou conseguir fazer todo dia, e tá tudo bem. E aí, você não vai ter constância. Daí você tem ali, você força uma semana, depois você falha. É mais fácil você já espaçar e ser constante sempre. Com certeza. E daí, existe uma regra pra constância? Não. A constância é sua, exatamente. Então, a constância é sua. Se você vai postar uma vez por semana, ou se você vai postar todos os dias, depende do que você tá afim de fazer, do que você consegue fazer. E do tempo que você tem pra chegar naquela meta. Não, eu quero vender uma coisa até o Dia das Mães. Aí, beleza. Aí você vai ter que massacrar mesmo. Mas vai valer a pena pra mim? É isso que eu quero? E daí você se responsabiliza e não reclama das consequências, né? Ou reclama, mas faz. Sim. E aí... faz o que precisa fazer. E aí, pensando, né? E a gente tá conversando aqui, são momentos diferentes e formatos de negócios diferentes. Muitas vezes a gente tá vendo hoje empresas, marcas e negócios que estão transformando. Então, elas já têm um posicionamento claro, já tem uma comunicação clara, tem tudo rodando, porém, ela sente que ali já não é mais o lugar dela. Então, ela vai fazer uma mudança. E aí, isso também requer uma estratégia com muita delicadeza, né, Alice? Não dá pra da noite pro dia falar, pronto, a galera do amarelo, agora a gente é amarelo e roxo. Nossa, com mais delicadeza ainda. É muito sensível esse tema, né? Seja um simples rebranding da marca, né? Um simples redesenho ali do logotipo, ou uma mudança de posicionamento mesmo. E o segredo é dividir o processo. Então, beleza, sentamos aqui com a equipe de marketing, uma mega empresa, seja uma multinacional, sei lá o que vai ser, e a gente decidiu que a gente vai gostar agora de amarelo e roxo. Tá, então a gente vai ter que trabalhar, isso já tá decidido dentro da empresa, a marca inteira já mudou para roxo e amarelo, certo? Só que a boa estratégia passa pelo momento de dividir o processo e conquistar essa ideia na cabeça de quem já tá lá dentro e gosta de amarelo. Então, um rebranding desse
começaria com: ei, amarelos, venham aqui. A gente precisa conversar com vocês. E daí vai construindo essa narrativa e dividindo esse processo. Porque todo mundo pode mudar de ideia. Mas eu acho legal, eu acho que as pessoas querem fazer e não contar o processo. Porque você nem sabe se vai dar certo. Então eu acho que o medo é você contar a verdade ali durante o processo, porque as pessoas eu acho que já compram a sua ideia. A gente entendeu. Quando você vai no processo, entendeu? Se vai dar certo, você não sabe. E também poder tirar o pé. Né? Ah, não, foi muito julgado, realmente. Agora, depende do seu objetivo. Ah, não, é que a gente tá percebendo que quem gosta de amarelo também gosta de roxo. Que a galera do roxo tem muita similaridade com os gostos do amarelo. Frequentam os mesmos ambientes, gostam das mesmas comidas, dos mesmos locais. Galera do roxo é muito legal também. Gente, a coisa que a gente mais vê no Instagram e que mais engaja é a transformação de corpos, certo? Sim. Então, chega lá uma mulher e ela, normalmente são mulheres, e elas falam, agora minha vida vai ser fitness, fiz uma mudança, não tava mais aguentando, não sei o quê, blá, 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 tá. E daí você fica ali acompanhando aquela mulher, acompanhando o processo que ela passa. As coisas boas, as coisas ruins, as conquistas. Vai medir lá atrás das costas essa gordura que tem aqui, que é um inferno. E daí você... chega uma hora que você tá torcendo por aquela pessoa. Você quer que ela consiga atingir o objetivo dela. Certo? Agora, chega do nada uma pessoa que hoje tava gorda e amanhã tá magra. E daí ela fala... ela posta uma foto. Ser magra é ótimo. Ai, adoro ser magra. Só faz a fotinho com a barriguinha, só faz a foto com o cropped. Você vai falar, nossa, você viu? A nossa postura... Invalidou totalmente o processo dela. E ela não merece aquela conquista. Não importa como ela... Não importa como ela conseguiu. Ela pode ter conseguido por aplicação, por cirurgia. Mas se ela conta isso, a nossa... simpatia pelo processo é outra. Nossa, eu tô me sentindo muito mal. Eu não aguento mais me sentir assim. Isso faz com que eu não tenha autoestima. Pronto, já me ganhou. Não, você admira, você fala, é uma coisa que eu não consigo manter. Eu posso até tentar comer salada hoje, mas amanhã eu quero comer um hambúrguer. E aí, como é que faz? Forte, não desiste, disciplinada. E porque, quando desiste, compartilha. É difícil compartilha, vulnerabilidade. Quando diz compartilhar. Eu comi um hambúrguer aqui agora. Agora eu vou levantar e vou, de novo, voltar pro que eu tava fazendo. Então, assim, essa marca tem que fazer a mesma coisa. A marca pode mudar de opinião. Ela pode desistir de ir pro Tocantins e parar em Goiás. Mas ao longo do trajeto, ela tem que falar, eu tô cansado, eu não aguento mais andar. Você pode decidir pra Aparecida a pé. E você pode desistir no meio do caminho, sem ser um fracassado, né? Você pode ir compartilhando com você esse aprendizado ao longo do trajeto. E as marcas têm que fazer a mesma coisa. Isso faz com que os clientes, com que as pessoas, os seguidores, ou seja lá o que for, porque às vezes a gente nem é cliente daquela marca, mas a gente segue mesmo assim, né? Faz com que eles se sintam... parte mesmo, né? Eu já falei essa palavra 500 vezes, mas é o pertencimento, né? Pertencimento. E acho que resumindo pra fechar, é o quão realmente você comunica de forma efetiva quem você é, o que você faz, por que você faz. E lembrando, gente, que eu já disse isso aqui 1000 vezes nas minhas redes sociais, comunicação não é falar apenas. Comunicação é como você é compreendido. Então, isso é uma comunicação eficaz. Não adianta você estar aqui falando, e as pessoas não estão dando a mínima, não tá absorvendo nada do que você está falando. Conserta essa comunicação. Não é falar bonito, é como é compreendido. Sim. A gente tem muitos termos do marketing, né? Então, a gente tem termo pra tudo. Target, budget, networking. Job. Job já não pode mais. Tem... O job é da publicidade, eu não abro mão. Tem a questão agora das questões de SDR, não sei o quê, MQL. Eu não sei de nada desses termos. E a única coisa que eu faço quando eu não sei é pesquisar no Google. O que é tal coisa? Eu sei que são coisas que eu faço. Eu sei que são coisas que têm uma tradução para o português. Mas vai adiantar eu falar aqui disso?
As pessoas, vai ser acessível? Ou só tô falando com o meu próprio mundo? Né? Dentro de uma reunião de marketing, dentro de uma reunião com pessoas que tenham esse linguajar, tá tudo bem, eu resumo, né? Eu atalho a conversa. Agora, falar aqui disso, vai dar pra eu falar? E daí volta naquela história do adaptar a sua história pro lugar que você tá, pro ambiente que você tá. A gente só vai deixar as pessoas... de fora. Só vai fazer segregar. Só vai tirar as pessoas de fora. Sim. Porque eu vou trazer termos técnicos, eu vou falar a minha linguagem da minha tribo, sendo que eu poderia estar falando com tantas outras pessoas. Não é o meu interesse falar com a minha tribo, é o meu interesse falar com a bolha toda, fora da bolha toda. Então eu preciso me expressar fora da bolha toda. E eu acredito que a comunicação, ela é sim para todo mundo, né? A gente tem um crescimento gigantesco do mercado com as redes sociais. Então, hoje, tudo é marketing, tudo é comunicação, tudo é esse lugar, assim, onde as pessoas realmente querem aprender. E, de verdade mesmo, eu acredito que esse seja o meu grande propósito, sabe? De tornar acessível. Então, você quer aprender sobre comunicação? Você tem uma dúvida? Não importa se a gente vai tomar um café para fechar um contrato, para eu te apresentar uma proposta. Alice, eu quero só saber se eu tô indo na direção certa. Me ouve? Sim. Eu sou muito disponível para essa troca, sabe? Porque eu acredito que são pequenas coisas, assim, que a gente pode ajudar as pessoas, que pra gente é tão óbvio, né? São coisas tão óbvias. E que isso não tira o mérito do meu trabalho, não tira o valor do que eu tenho para oferecer. E eu penso que... Eu vejo, né, que muitas pessoas se economizam nessa hora, sabe? Eu não vou falar. Se ele quiser, ele que pague um curso de R$27,90. É sério mesmo, cara? Isso, na verdade, essa sua disponibilidade de estar ali tirando essa dúvida faz com que, se ela não pode te pagar ou se ela acha que não precisa do seu serviço hoje, lá na frente a primeira opção sempre vai ser você. Com certeza. Exato. Muito boa essa. Com certeza. Alice, a gente quer seguidor. Qual é o seu arroba? Essa é a meta! @Alice Valério Comunica. Ponto. Então já sabe, galera, tá ouvindo o episódio, se não seguiu ainda, corre lá no Instagram, segue a Alice e deixa aqui nos seus comentários o que você achou desse nosso bate-papo, qual que é a sua opinião, como que tá o desenho da sua marca, que momento da sua marca, do seu negócio você tá vivendo. Tá difícil aí a estratégia? Chama a Alice que ela vai resolver pra você. Bora tomar um café. Gente, muito bom, Alice. Obrigada, delícia. A vocês, a gente ficaria aqui tricotando, falando. Por muitos dias. Por muitas horas, muitos dias, porque não tem como não separar, tem. né? CPF, CNPJ tá muito, não dá. Mas a gente tem que fazer a janta. Qual é o cardápio? Hoje vai ser delivery. Hoje merece, hein? É de ontem. É de ontem, vai ser de ontem. tudão. Guacamole. Ai, que delícia. Muito bom. Restauranté. Comida francesa. Comida francesa. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Corre lá nas nossas redes sociais. @TPM no ar, tudo junto. Beijo, fui!